e de tratamento, e vamos começar o nosso trabalho e também a nossa despreocupação para que o nosso cérebro esteja todo voltado para esse momento, para esse estudo e permitindo então que possamos ser devidamente cuidados por esse grupo de espíritos que aqui já estão cuidando da nossa saúde física, da nossa saúde espiritual. Então, nossa irmã Aleuda fará a leitura da página de introdução. Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Segunda-feira, dia de estudarmos o Evangelho segundo o Espiritismo. Antes, o texto de preparo foi retirado do livro Ramos da Videira, enviado pelo Espírito Irmão José e psicografado por Carlos Bacelli. O caminho mais curto. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Está registrado em Filipenses, a carta aos Filipenses, por Paulo, né? Capítulo 1, versículo 22. Escrevendo aos Filipenses, Paulo afirma estar dividido entre o desejo de partir ao encontro do Cristo, nas esferas mais altas, e o dever de continuar a servi-lo entre os homens na terra. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé. O que mais poderia ambicionar o homem de fé do que estar com Cristo? No entanto, Paulo demonstra que, por mais sublime, se lhe torna indispensável submeter todo anseio de caráter pessoal ao cumprimento do dever, por maiores, neste sentido, os constrangimentos com os quais seja chamado a viver. Estar com Cristo não significa ausentar-se do mundo, de onde o Senhor nunca se ausentou. Embora fora da carne, o seu domicílio espiritual continua sendo a terra, onde o discípulo sincero poderá sentir a todo momento a presença do Divino Mestre, que persevera junto a ele, laborando pela edificação do reino de Deus. Considerando que viver no corpo trazia frutos para o seu espírito, o apóstolo não teve dúvidas ao dizer: estou certo de que ficarei, ou seja, renunciaria à vontade pela necessidade, abdicando aos anelos do coração pelos alvitres da razão. De que valeria a Paulo partir, deixando inconclusa a sua tarefa? Se o Cristo morrera por ele no madeiro, por que não poderia ele viver pelo Cristo? A lição igualmente se aplica aos que se apartam de seus entes amados, vendo-os partir pelos braços da morte. Quantos os que anseiam segui-los de imediato, esquecido de seus compromissos com os demais familiares e, de resto, com a humanidade. O amor não pode ser um sentimento exclusivista e solitário.
Para estar com os que mais ama, o homem necessita permanecer com os que se fizeram menos amados por ele. Renunciar ao céu pela terra, sem dúvida, é o caminho mais curto para que se possa alcançá-lo. Uma boa palestra para todos. Agora nós vamos ouvir os estudos da nossa irmã Sônia, que fará o estudo do capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nos itens 14 a 17, o suicídio e a loucura. Boa tarde. Como vocês estão percebendo, cheguei no final do mês, né? Já fui do início, agora estou no final. Mas antes de nós começarmos a falar desse capítulo imensamente comprido, porque é imensamente o nosso tema de vida, que seja sofrer para ser feliz. Por isso, bem-aventurados os aflitos, nós vamos falar ou saudar humildemente o nosso Papa Francisco, que desencarnou no dia 21 de abril deste ano de 2025. Um missionário de Jesus, filho muito próximo, né, de Jesus Cristo, que nos deixou um legado muito sério e muito de acordo com o nosso desejo de propagar a doutrina cristã. Não estou falando do Papa da Igreja Católica, estou falando de um missionário que recebeu esse convite feito por Jesus Cristo de chegar para nós outra vez, mais uma vez entre tantos missionários que aqui já chegaram, de dizer que somente a humildade nos fará, de fato, seres humanizados. Só recortei um pedacinho de uma fala dele, bem pequenininha, que foi de 16 de março de 2013, quando ele estava começando. Como eu gostaria de uma igreja pobre, para os pobres. Pobres aí, naquela sentido, pobres serão aqueles, os humildes. Uma igreja pobre, simples, para todos que possam vir a ser um dia nós, pobres, humildes, homens humanizados. E agora vamos à nossa palestra. Bem-aventurados os aflitos, tudo que eu não gostaria de falar, hoje eu estou falando. Eu acho que a Nelly deve ter adivinhado que, assim, Sônia não gosta de falar sobre isso e isso. Como no Evangelho eu pudesse escolher, mas gostar de não falar é porque dói tanto esse conhecimento, esse modus viventes, que a gente tem medo, se sente totalmente incapaz. Mas, já que a Nelly escolheu, o dedo de Deus foi perfeito para ela em relação a mim, lá vou eu falar dos itens 14 a 17, que é o suicídio e a loucura. No item 14, eu dividi em itens. Destaca duas virtudes, a qual a Sueli falou na reunião do dia 14, calma e a resignação, como consequência da maneira de se ver a vida terrestre e da confiança de se ter no futuro.
Veja bem, gente, quando a Sueli falou de resignação, e era um item do Evangelho, essa resignação é aquilo que nós, como espíritos encarnados, devemos ter como muito forte. Por quê? Porque nós sabemos que nós viemos aqui para quê? Para dar conta das nossas dívidas. A Sueli falou muito de um ponto de vista de linguagem matemática, financeira. Pagar dívidas, nós estamos devendo. Só que essas dívidas, elas são de cunho moral, muito graves. E aonde está a nossa permanência aqui, estar aqui, quer dizer o que para nós? Espíritos imperfeitos, com muitas dificuldades morais, poucas virtudes, não é isso? Para que a gente seja resignado, a gente tem que saber por que precisa ser resignado. Por que eu tenho que ser resignado quando eu estou chorando pela perda da minha irmã? Por quê? Eu estou inconformada mesmo. E daí? E daí? Aí o Espiritismo vai responder. E o nosso conhecimento espírita, a gente não diz, e a Sueli disse na fala dela, os conhecimentos nos libertam. Por que os conhecimentos nos libertam? Porque nos faz saber o porquê. Só isso. É muito simples. E aqui, só que tudo que tem relação com a nossa moralidade deixa de ser simples, né? Porque é complexo, porque nos falta. Falta muitas coisas, muitos comportamentos, em que nós temos muita dificuldade de transpor. Então, por isso, para que a gente tenha a vida como a melhor coisa que nos aconteceu, estar encarnados hoje aqui nesse planeta Terra, nos faz nos pensar que foi bom, que eu preciso estar aqui. Então, acabar com a minha vida, programar o meu tempo de vida, não é para nós. Nós não recebemos essa função. Quando nós viemos aqui, o nosso compromisso foi com uma vida. Para quê? Para passear, para brincar? Não. Para uma vida em que nós teríamos que resgatar uma oportunidade de resgate das nossas dificuldades. Mas é preciso, para eu pensar nisso tudo, eu preciso ter um conhecimento. Qual é o conhecimento que eu tenho? Espírito imperfeito. E por que imperfeito? Porque nós somos orgulhosos, vaidosos e pouquíssimo, nada de humilde. Nós gostamos muito de uma coisa, olhar para o nosso umbigo. É isso que nós gostamos, essas nossas dificuldades. E o que fazer para superá-las? Aí o Espiritismo chega aqui para nos explicar, junto com todas as ciências, o que eu acho muito interessante, e aí sim a gente pode fazer um parâmetro rápido, por que esse Papa não foi para o fogo? Muitos desses homens, nos séculos passados, cientistas, religiosos, eles iam queimados ou para a forca. Por quê? Porque o que eles falavam não tinha consistência ainda de conhecimento para os que ouviam. E quem ouvia e mandava para o fogo é quem achava que seria prejudicado. Porque a sua conduta moral era zero. E ele era o poderoso. Mas hoje, quando você tem um Papa Francisco,
que veio fazer uma renovação, que veio trazer o cristianismo como um ato. As falas de Jesus nos encaminha para serem homens humanizados, o que não somos ainda. Parece que somos, mas não somos plenamente. Ele não foi nem enforcado, nem colocado no fogo, ele foi aplaudido. Por que ele foi aplaudido? Porque o homem dessa época, desse século XXI, não é só na Europa, não é só no Ocidente, é também no Oriente, em que a cultura religiosa é outra, ele também foi aplaudido. Então, ele não foi representante da Igreja Católica, ele foi, sim, representante da doutrina cristã. E por que aqui, ao falarmos nós, o suicida, ele é aquele que não tem o conhecimento da beleza da vida. A Sueli falou na palestra dela, e a gente fala muito aqui, mas a gente precisa prestar atenção do ponto de vista que nós falamos. Da felicidade não existe. Não é bem isso. Não é bem isso. É aquela felicidade que não existe, é aquela que é dourada. Aquela que está dentro de um círculo de ter, não de ser. Porque a felicidade do ser, ela existe sim. Ela existe e está aqui. E esta felicidade do ser nunca nos levará ao suicídio. Porque ser vivente, espírito encarnado, é um espetáculo. Vejam bem, gente, essa natureza que nos rodeia, essa terra de espíritos imperfeitos, ela é perfeita. A natureza, os verdes, o voo da borboleta, ontem eu estava reparando o voo da borboleta lá no jardim. É tudo tão harmônico, tão bonito, tão perfeito, faz bem aos nossos olhos, aos nossos sentidos. Isso não é felicidade, gente? Isso não é felicidade? A felicidade que na pauta espírita é colocado, nos livros espíritas é colocado, é uma felicidade que vai muito lá à frente, que é a felicidade do espírito pleno. É quando a gente não precisa mais dessa veste pesada. É quando a gente já está junto ao brilho, junto às comunidades em que o amor é pleno, em que há plenitude de amor. Então, o suicídio, que é quando eu entendo que o suicida, ele não, essa relação com a vida é muito materialista, é totalmente materialista. Ele não se vê como uma pessoa. Ele não se vê, quando eu me vejo como uma pessoa, como gente, eu me vejo, eu, Sônia, e todo o grupo em torno de mim. Eu me vejo a pessoa individual, mas me vejo a pessoa coletiva, que é útil a. Então, quando a gente está falando aqui, como no suicídio, que duas virtudes é preciso ter: calma e resignação. Calma e resignação, conhecimentos estes ligados a quem eu sou. Certo? Porque se eu não souber quem eu sou, eu não vou ter essas virtudes de maneira nenhuma.
Aí eu expliquei, já a primeira frase diz assim, destaca, o que a gente está estudando é o porquê, o suicídio e a loucura. Destaca as virtudes calma e a resignação, como consequências da maneira de se ver a vida terrestre. Olha o que eu falei, do ponto de vista que eu analiso essa encarnação aqui. E da confiança que se deve ter no futuro. É preciso que eu saia dessa, que a gente ouve tanto, dessa doutrina materialística que a vida acaba. Não, a vida é uma só. Então, eu vou aproveitá-la. Não é isso. E todos nós o sabemos. A Sueli deu um exemplo que eu gostei muito, eu vou repetir, do outono. Por mais que as estações do ano no Brasil não seja muito marcada como é na Europa, o que a gente percebe? Há uma mudança, sempre. Há uma mudança. As folhas caem, a árvore fica pelada e a gente fala, morreu. Mas depois começa outra vez outro ciclo. E nós não pertencemos à natureza. Nós não acabamos nela. Então, esse ciclo de vida, de ser vivo, é nosso também. Só como de uma maneira diferente. O ciclo de vida de todos os animais e vegetais é igual. O básico é nascer, crescer, desenvolver e morrer. Mas há uma diferença nesses tempos e nesta forma de multiplicação também, de fecundação. Então, tem que ter futuro para a gente também. E o futuro da gente é qual? É morrer esse corpo físico, mas não o espírito. O Papa Francisco, eu ouvi de um repórter, eu gostei muito, o legado dele, isto é, o espírito dele, com a convicção dessa humanização, dessa humildade que nós temos que cativar em nós, vai estar permanentemente. Ele só vai descansar um pouco, porque deve ter muito trabalho. Imagine no conclave, eu imagino, que esse conclave, a presença de todos aqueles espíritos, com ele inclusive, para decidir o alavancar dessas nova posição católica, que não é só da Igreja Católica, isso que é o melhor de tudo, não é de um grupo, mas esse alavancar do cristianismo numa visão mais aberta, mais cientificamente comprovada, isso não vai andar para trás, nós não andamos para trás, de maneira nenhuma. Então já imaginou o que seja esse conclave espiritual? Eu queria ter um pouquinho de evidência, um pouquinho de sensibilidade para poder perceber. Mas tenho certeza absoluta que esses homens que fazem as reportagens, as narrativas, irão deixar, através da própria palavra da espiritualidade, termos que já estão ditos pelo Espiritismo, que não haverá a religião, haverá a convicção, que a filosofia cristã é os nossos direitos e deveres, para serem espíritos de luz, estão ali consagrados pela palavra de Jesus Cristo, pelo exemplo de Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo foi mais do que um mestre. Ele viveu esse sofrimento, essa dor. Eu me lembro muito que a Gesilda uma vez falou aqui há muitos anos atrás que aqueles pregos que puseram no corpo dele, né?
devia, às vezes até falou muito engraçado, devia ter dado uma dor, porque o que corria é sangue. Então houve a dor física, porque ele tinha um corpo de carne. Então, viram que esse futuro é real, é um futuro palpável. Essas virtudes nos afastam do suicídio e da loucura, que são reações às aflições da vida que nós não temos coragem de suportar. Aí está engrifado em negrito. O sofrimento, infelizmente, é a marca do nosso planeta. E por que ele é a marca do nosso planeta? Porque nós somos tão ruins ainda, tão endurecidos, que só quando a gente sente a dor, a gente vai para trás. Mas nem todo mundo vai para trás. Tem gente que não vê na dor a cura. A busca é o remédio amargo. Ele se revolta com a dor e faz aquela perguntinha que a gente também se faz. Por que eu? Por que eu? Todos nós já fizemos e fazemos. Por que eu? E nós respondemos, porque eu sou um espírito imperfeito, porque eu sou endurecido ainda e preciso da dor. E só reconheço o outro quando eu sinto a dor próxima, parecida. Porque enquanto isso, eu sou sortudo, ele o azarado. Olha bem, olha que loucura! Como somos atrasados, nós nos compadecemos da dor do outro? Não. A compaixão ainda é um ato difícil para nós, termos compaixão do outro. Nós temos compaixão do nosso irmão consanguíneo, mas dos nossos irmãos de amor, negativo. Ainda falando bem feito, ele estava merecendo isso. Olha quantas expressões que nós usamos, quantos jargões que nós usamos diariamente, que nos coloca como pessoas revoltadas, que não têm nenhuma compaixão, espíritos endurecidos ainda. Então, nessa primeira folha, é isso que nós colocamos. Pode virar. Vocês vão dizer assim, a Sônia não bate bem. Porque, claro que a gente escreve para a gente não esquecer, né? Mas eu traduzo o que está escrito, né? Porque estudar o Evangelho, gente, é isso. A gente traduzir e entender, né? Nos verificar se a gente está dentro, está fora, e o que é aquilo que eu estou fora, por quê? Então, eu já consegui colocar isso para vocês. A revolta nos torna pessoas intoleráveis para nós mesmos. Então, o que acontece? Quando nós não suportamos a dor, nós achamos que seremos corajosos se tirarmos a nossa vida. Porque nós estamos evitando, olha bem, o nosso juízo. Estamos evitando o sofrimento para nós. Não. Como se nós fôssemos especiais. Não vamos sofrer, não vou passar por isso, a minha vida nada vale, e dá um tiro. Só que não é assim o procedimento. E Deus foi que provocou isso, Deus é culpado, Deus não tem nada a ver com essa história. Porque nós temos livre-arbítrio. O livre pensamento, as decisões são sempre nossas. A avaliação é nossa, de nós mesmos. Então, é preciso que você, ao falar isso, pense, de verdade, você não é importante para você mesmo e para o outro? É preciso que a gente se avalie. Mas as pessoas entram em tal desespero. Por que as pessoas só entram em tal desespero? Porque elas são essencialmente materialistas.
Elas não conseguem ver o ser, o amor, a vida, a graça, o sorriso, a tolerância. Elas não conseguem. Elas não têm esse olhar. E elas se enfraquecem a elas mesmas. E o ambiente nosso, você já, quando a gente encontra uma coisa ruim da nossa vida, qual é o normal das pessoas? Ou dizer, coitada de você, mas a ação de ajuda é difícil, não é? A gente tem pouca escuta da dor do outro. A gente tem pouca saída para atingir o outro. Por que você está falando isso, Sônia? Porque quando a gente trabalha com público, a gente vê isso. As pessoas apresentando as situações já para a gente sem saída. Mas, professora, não dá, não pode. E os nossos profissionais, por vezes, caem nessa, porque o não trabalho é uma característica. As pessoas não gostam muito de trabalhar. Mas quando a gente fala para o pai, claro que tem saída, eu não sei qual, mas tem saída, e você o convida a entrar nessa pesquisa de saída, de minimizar o seu sofrimento, a pessoa aceita o convite. Mas é preciso que alguém, o suicida, ele fica revoltado e ele fica indignado, porque no meio do caminho dele também não nos encontra. Toda vez que eu tenho um caso, conheço um caso de suicídio, eu sempre me pergunto, e o que fizemos? Nós precisamos também ter isso, E o que fizemos? Acho que nós podemos fazer muitas coisas. Uma das coisas que nós podemos fazer sempre, todos os dias, é quando um professor, um aluno, uma própria criança chegue perdido, você tem uma palavra. Eu admiro muito a classe médica, porque a classe médica, eu acho que ela convive tanto com a morte, eu não acho que eles se acostumem, não. Eu acho que eles se apiedam muito com a dor do outro. E também, no que eles se apiedam com a dor do outro, eles também vão atrás de serem pessoas que possam minimizar o sofrimento. Eu tenho um irmão que é médico mais velho, e é o médico mais velho da família, e eu me lembro de ele chegou na minha casa, tem muitos anos atrás, e ele sentou no sofá, e eu falei, e aí, Zé? Ele falou assim para mim, para a Sueli, reza. Eu falei, o que houve, Zé Carlos? Ai, essa semana morreu tanta gente na minha mão. Eu fiquei com tanta pena do meu irmão naquele dia. A fala dele, a gente pode ver duas coisas claras. A incompetência profissional dele, ele se sentiu incompetente profissionalmente porque não salvou as vidas. E a pena da ida das pessoas, a dor. Aí eu conversei com ele e a minha protetora ela não tem nada a ver comigo, eu sou toda agitadora, ela é calmíssima, tranquilíssima. E nessa hora, ela se aproximou e ela deu uma explicação sobre a morte para o meu irmão, uma das mais belas explicações que eu já ouvi. Que ela quis dizer que ele não era incompetente, porque a competência dele naquelas 3 desencarnes tinha sido da preparação para a continuidade da vida em outra dimensão. Então vejam que a classe médica é muito diferente da nossa classe, da minha pelo menos. A minha,
a gente está construindo. Então, quando uma criança chora muito, porque ainda é um espírito que ainda tem muita presença das vidas passadas, e a gente diz, não, fica calmo, você vai conseguir. Eu sempre conto o caso do menino que chorava e dizia, eu não consigo. E a gente dizia para você, ele chorava, a gente botava no colo e consegue, claro que você consegue. Era lógico que a gente estava ali doutrinando o espírito. Ele nem sabia com 3 anos, 4 anos que eu não consigo. Mas provavelmente ele estava dizendo para a gente, provavelmente, eu não consigo estar aqui agora, encarnado. Provavelmente, poderia ser uma das falas dele. E aí, como a gente não sabia qual a interpretação da fala, a gente abraçava e dizia, consegue sim, nós estamos aqui com você. E eu fazia a alta oração do Pai Nosso e fluidificava a água. E passava. Hoje, graças a Deus, ele tem consciência já, que é um espírito encarnado, e ele já nunca mais tivemos essa fala. Isso, gente, vejam bem como nós podemos evitar o suicídio. Nós podemos. É nessas falas de você pode, você deseja e você vai. Essas falas positivas. Agora, falas que a gente não pode ter, principalmente quando os filhos são adolescentes e eles são ainda estão muito flexíveis. As coisas, eles são muito confusos nessa posição do adulto que vai ser. E então, a morte para eles, eles jogam como se fosse uma bola de futebol que tem que fazer gol. Então, a gente precisa dizer, eu não passei no vestibular, desespero. E o pai não pode estar na pilha do desespero junto com o filho. É preciso que nessa hora que o jovem está se sentindo com as suas forças intelectuais não bem colocadas, que ficou numa posição, os colegas todos passaram e eu não passei, vocês reparam que a adolescência, o suicídio faz uma marca muito, muito forte, infelizmente. A gente diz, não, calma, você é jovem. Aí dá aquela comparação, eu tenho 70 anos, eu tenho 80 anos, olha eu aqui, eu consegui contar. Sabe uma coisa que a gente... Contar as nossas derrotas. Isso fortifica. Mas foi, vovó, você também perdeu? Você também não conseguiu? Não massacrar. Por que o suicídio nas pessoas mais jovens, e a gente tem casos verdadeiros e próximos, de acontecer alguma coisa, tu vai ver, lanhou o braço, fez... Isso tudo são atos de suicídio. A gente chama de corporal. Quando você começa a se mazelar corporalmente, a gente tem que estar com todas as atenções voltadas. Isso não é bom. Mas isso não é bom porque a fala da família não é uma fala correta. Não perdeu o ano, perdeu o vestibular, ficou no primeiro emprego, ficou desempregado. A fala, né? Você é incompetente. Eu não te disse? Pai, então, homem, então é terrível. Você é um incompetente. Como eu não te falei? Gente, não é isso que ele quer ouvir. A gente tem que ter sensibilidade. Aí, quando ele começa a tomar dose alta de álcool, fumar o que não deve fumar, esse caminho é o caminho do suicídio. Se não é aquele que mata imediatamente, é aquele que destrói a vida moral dele. O suicídio não é só aquele que morre, aquele que me leva à morte. É aquele que me leva ao não futuro nada bom. Então a gente precisa cuidar disso.
Ó, aqui olha como no segundo parágrafo. Tentam de toda forma fugir a elas. Usam drogas, adoecem o próprio corpo, passam a vida afogados em festa, viagens, luzes que mais ofuscam e que mais iluminam. Então, toda pessoa que entra nesse desespero e privilegia a vida materialista, vai fazer tudo isso aqui e mais alguma coisa, né? Quanto nada mais pode fazer evitar a dor que traz escondida no peito. Quer dizer, o enlouquecimento e o suicídio é o final, é a reta final, é o momento final de muita loucura, de muita dor e de muita covardia também, que a pessoa não admite para ele. Pode virar o olho. Não sabe, eu não li, mas eu vou falar agora. Não sabe as pessoas que eu não posso abreviar a minha vida, vou me suicidar aos 15, aos 20, aos 50. Se na minha vida espiritual estava previsto 80 anos, o que vai acontecer? Eu vou entrar em grandes dificuldades espirituais. Eu vou ter que, de alguma maneira, dar conta dos 30, já sem corpo físico, na espiritualidade. Há muita dor, mas eu creio que há muita ajuda também. Mas a dor vai ser proporcional ao seu entendimento. E a ajuda espiritual sempre se estabelece. Só que nem sempre é aquele professor que ensina função sintática e que repete 10 mil vezes. Isso é objeto direto, isso é objeto indireto, isso é pleonar. E o aluno não aprende, até que um dia ele vai aprender. Então, quanto mais eu tiver materializado, né, a minha vida espiritual nunca existiu, mais difícil vai ser essa compreensão e mais dificuldade espiritual. A cada ato meu ruim, haverá um pagamento com mais dificuldade. Aqui, nascemos com uma missão, com um objetivo, resgatar antigos débitos e evoluir moralmente. Nós não podemos jogar fora essa oportunidade. E se nós a jogamos, essa oportunidade vai se multiplicar. Em vez de subtrair, eu vou multiplicar. E aqui ele vai falar no terceiro parágrafo. Seu objetivo é desenvolver o desapego dos bens materiais. Vejam bem. Todos nós temos uma missão. O rico tem uma missão. Qual a missão espiritual do rico? É se desapegar dos bens materiais e sabê-los dividir. Eu tenho 10 casas, eu tenho que usufruir as 10 casas? Não. Eu preciso saber que eu não vou usar 10, vou usar 5 e que essas outras 5 vai ser usada para eu auxiliar como meio de caridade meu. O rico que acha, né, que a gente tem 1000 casas, que a riqueza é só dele, que só ele pode usufruir, o outro fica para lá, que morra de fome, esse vai ter que dar conta nas outras encarnações. Eu fico pensando, no outro dia numa palestra, foi colocado, e nos livros coloca, que nós passamos por todo, nós somos ricos, pobres. Aí eu pensei, meu Deus, ainda tem que passar, imagina um mendigo na rua, meu Deus, como vai ser ruim. Mas é verdade, gente. A gente fica pedindo a Deus, eu pelo menos fico assim, ai meu Deus, será que eu já passei por essas todas? Ou ainda não passei por todas? Imagine a gente passar por tudo isso, quando a gente vê as pessoas com a mão estendida, dói tanto, né? A gente um dia está naquela posição. Então, é por isso, gente, que a gente precisa ver o outro. Ver o outro, não é olhar na cara do outro. Você é bonitinha, você é feinha, você é preta, você é branca. Não é nada disso. Ver o outro é sentir
Ver do verbo sentir o outro, as condições do outro, para que a gente, ao ter que passar por isso, já sabe. É um sofrimento a menos. Aqui é a mesma coisa em termos, pode passar, em termos de inteligência. Aí a gente sempre lembra dos cientistas, né? Bate palma para os cientistas, que são homens extremamente inteligentes, que vieram com a missão de nos ajudar, de nos minimizar a dor. Olha bem, que Deus Supremo maravilhoso é esse, que nos dá pessoas que estudam para nos minimizar a nossa dor. Olha que maravilha. Mesmo, olha a felicidade. Veja bem, essa felicidade é do ponto de vista de eu ter outros irmãos que estudam, que se esforçam para que eu tenha a minha dor minimizada. Isso não é um ato de felicidade? É, né? Se não querem chamar de ato de felicidade, vamos dizer assim, isso é o socorro da misericórdia divina que se faz. E aí, uma coisa que eu falo sempre aqui, vocês acham que eu falo de brincadeira, que é da minha cabeça, não é não. São as reminiscências que ficam subjacentes no caráter, nas predisposições, no temperamento de cada um. Iniciada essa grande aventura que é a vida conosco, trazemos nossas tendências e nosso temperamento. O que é isso? Chega na minha sala, mas professora, meu filho é igualzinho a mim, não gosta de comer. Eu falo para eles, olha aqui, eu sei que a genética diz que o seu sangue, que tem muita coisa aí igual, mas gosto alimentar, eu ainda não sei não. Veja bem, as pessoas já botam no filho a sua dificuldade alimentar. O garoto mal começou a mastigar, ele já disse isso. Aí eu falo assim, rindo, olha, hereditariedade, quanto ao gosto, ao paladar, eu ainda não conhecia não. Veja, olha o absurdo que nós fazemos. Isso é um absurdo para o meu gosto. Então, a gente tem predisposições, tem. Mas essas predisposições não é de gosto, antes fosse, é de moral. É de moral. E nós sabemos, lá no escondidinho da gente, a gente sabe. Quando nós nos mostramos intolerantes diante de uma ordem que nós demos ao outro, quando nós sabemos que a nossa ordem está errada, e nós, não, eu sou chefe, eu gosto desse negócio, eu sou chefe, e você vai fazer o que eu quero. Sabe o que é isso? Falta de flexibilidade, de tolerância, de saber ouvir o outro. Eu olho para o meu umbigo só. Então, a gente precisa consertar. Aí a mãe fala para mim assim, tem umas coisas que é até engraçado. O meu filho é igualzinho o pai dele, tem o mesmo gênio. Eu falei, ai meu Deus, espíritos iguais. Aí eu falei, não senhora, cada um aqui é um espírito, cada um é coisa. Ele pode parecer, né? Mas não é. Então veja como a gente consagra ou oculta as nossas predisposições. Nós temos várias e estão aqui dentro. Sabe quando a gente descobre que essas predisposições estão aqui dentro? Faz terapia. Todo mundo foge da terapia. Quando a terapeuta é boa, você sai do consultório chorando, paga um monte de dinheiro para sair do consultório chorando, porque lá, sem querer ou por querer, você fala das suas dificuldades. Porque uma boa terapeuta, você que fala, ela pergunta, e você? E aí a gente vê.
A coisa que mais me fez chorar numa terapia de 10 anos, vocês nem podem imaginar. Eu sempre dizia, não, eu estou de braços dados com a humildade. Eu me achava a humildade. Quando eu fiz a terapia, sabe como é que eu vi isso? Pelo meu cargo. Eu tinha um cargo alto no meu trabalho. Ganhava bem e era a tal. Quando eu fui mandada embora por causa do dinheiro, porque já não era conveniente a empresa, eu fiquei sem pé e cabeça. Não pelo dinheiro, porque o dinheiro eu já tinha resolvido, mas eu descobri que eu gostava pra caramba daquela cadeira, daquela sala. Eu fiquei com vergonha de mim mesmo. Aí eu chorei muito, gente. Aí eu falei, finalmente uma coisa boa. Sônia Gomes é uma pessoa que tem muito ainda a pensar em ser um dia humilde. E aí a Sueli foi brilhante. Eu disse para ela, o que eu vou fazer? Eu saía de um cargo alto, bem pago, com todo o prestígio da comunidade escolar. E aí fui convidada, graças a Deus, pela minha irmã Sandra, para ir trabalhar na creche. Eu nunca pensei em trabalhar com criança pequena, eu nem sabia. Eu trabalhava com roupa de linho, calça arrumadinha. Lá tinha que botar bermudão, tirar a blusa de linho, isso era de menos para mim. E sentar no chão. Falei, que horror! Aí a Sueli falou, Sônia, só tem uma saída, isso numa segunda-feira. Eu falei, qual é a saída? Senta no chão e aprende. E eu falei, essa garota está maluca, porque não é com ela. Mas tive dúvida. Era esse o trabalho que me completa. Aí entrei na creche. É uma creche muito bonita, muito bem acolhida. Mas eu não entendia nada daquilo. Aí eu sentei no chão. E as crianças que me abraçaram. Né? Foi um trabalho deles para mim. Os pirralhos de 3 anos que pegaram a velha de 60 anos. E aí um deles, chamado Gabriel, esse garoto eu não vou esquecer nunca na minha vida, falou assim, ele gostava de dormir aqui no meu balançando. Eu nem sabia que sabia balançar criança, coisa que eu nunca fiz muito pouco, e ficava assim, todo se esfregando. E aí o pessoal dizia, Zé Auxiliar, dona Sônia, pega que ele gosta de dormir com a senhora, tá? Aí um belo dia, aí eu pegava o Guilherme para dormir, né? Um belo dia, o Gabriel para dormir. Um belo dia, eu cheguei atrasado, disse que ele virou para os auxiliares e falou assim, a vovó sumiu. Aí nesse dia, elas vieram me contar, a senhora não sabe, Gabriel. Eu falei, Gabriel, você me comprou. E aí passei a ser bom tempo vovó. Depois, hoje eles me chamam de Sônia, chamam o que eles quiserem. E ele realmente, uma criança, ele tinha uns 3 anos, que me levou a compreender da importância do meu trabalho, do significado, que eu não tinha tido um castigo, mas que eu estava ganhando um prêmio no final da minha vida, eu estava sendo premiada em poder orientar aquelas crianças. Então, vejam bem como as coisas, né? A presença, a felicidade se faz. É o socorro da misericórdia divina. Aquilo que poderia ser um sofrimento maior, né? A terapeuta vai me mostrar que eu não era porcaria nenhuma de humilde, nem estou chegando lá, para as minhas reais condições morais. E a vida te dá uma oportunidade. Imagine, se eu não tivesse a orientação da minha irmã e o privilégio da minha outra irmã mais nova do que eu, de me convidar para isso. Já imaginou? Que tristeza que seria para mim? Eu ficaria ou no suicídio ou na loucura, demente, né? Mas não houve isso. Vamos virar.
Tem 1, 2, 3, 4. Um parágrafo que eu gosto muito aí. Se reconhecermos que nós somos o obstáculo, as coisas ficam bem mais difíceis porque temos que nos modificar. E esta é uma tarefa nova. É esse caso que eu contei. Olha aqui. Se nos reconhecemos que nós somos os obstáculos, as coisas ficam bem mais difíceis porque temos que nos modificar. E esta é uma tarefa nossa. É o que eu estou fazendo. Profissionalmente, eu vim aprender que a humildade não existe, mas que eu tenho uma oportunidade em desenvolvê-la ainda aqui agora. Certo? Pode virar. Então, nós acabamos de falar do 1415, do porquê do suicídio. Agora, na 16 e 17, nós vamos falar, e que eu já falei, por isso eu nem vou... A doutrina materialista e a espiritualista. A materialista é o caminho para a loucura e o suicídio, para que eu não suporte sofrimento, para que eu não tenha coragem, não tenha resignação, nem tenha calma. E para que não veja, e para não ver nesse sofrimento a cura real. E dentro desse sofrimento, vou mais uma vez repetir, do ponto de vista da felicidade. A felicidade. Porque esse sofrimento é sempre envolvido por muitas coisas boas que, com os remédios, com os cientistas, que minimizam a minha dor física. Com a moral, a casa espírita, os centros religiosos, olha quanta coisa boa. Então, a gente é infeliz? Nada. Vamos em frente. Então, ele vai falar isso que eu já falei também. A outra folha, não haverá loucura. Pode botar, não haverá loucura. É logo o primeiro parágrafo. Não, pode passar isso, eu já fiz uma conta. Primeiro parágrafo. Não haverá loucura porque nenhum de nós vai querer fugir dessa boa briga, dessa boa disputa, que se trava com os vícios milenários e as poucas virtudes conquistadas. Até porque sabemos que a vitória das virtudes é inexorável, é fatal. Jesus, porque Deus é todo poder e bondade. Por que a gente fala isso? Né? Deus, todo poder e bondade. Porque Ele é a bondade. Porque Ele é o poder. E Ele faz. Eu sempre repito isso, todas as minhas palestras. Nós não temos uma centelha divina aqui, dentro? Então, nós temos o quê? Bondade, poder, vontade, resignação. Só que elas custam um pouquinho a evoluir, mas elas estão aqui. Então, todos nós, até o suicida, até o louco, vão se recuperar. Com o tempo, é o tempo seu. É o tempo de Deus? Sim, também. Por quê? Porque a bondade dele não tem tempo. Aí eu marquei assim, até ler. Porque com virtude fica mais fácil viver e ser feliz. Ficar marginal do progresso, destino final da humanidade. Então, o nosso destino final é sermos felizes. Felicidade dessa, não de um ponto de vista. Essa felicidade do ponto de vista, ela vai ser plena. O que a palavra plena quer dizer? Total. Sem nenhum obstáculo. Aí lá no final, em negrito, viver e viver em felicidade, porque este é o destino de todos nós. Aí a gente aqui, né, sempre gosta de mostrar soluções, apresentar soluções. E o Espiritismo é isto, né? O Espiritismo, ele é fantástico, porque ele explica, ele orienta e ainda apresenta possíveis soluções, se nós quisermos aceitar. Como abrandar as aflições da vida? Remédio contra a dor? Qual é o remédio contra a dor? É o trabalho.
Trabalhar, trabalhar, trabalhar. O que o Papa Francisco fez de 76 aos 88? Trabalhou, trabalhou e trabalhou na Páscoa. Ele estava morrendo, claro que ele bem o sabia, mas cumpriu a sua grande missão de dizer ao mundo, a vida continua. Esse corpo, ele vai embora, mas a vida continua. Se a gente não puder trabalhar, orar com convicção, orar com fé. Orar com fé, gente, não é repetir o Pai Nosso de qualquer maneira, não é fazer 10 ladainhas, né? Sei lá, desse negócio, 10 não sei o que, 10 não sei o que, eu não sei bem essas coisas da Igreja Católica. Não é isso, aquilo não tem sentido. Aquilo só passa a ter sentido quando está dentro de mim. Não é a repetição 10 mil, 30 mil, 40 mil que nos evolui, que nos faz mudar de comportamento. Basta uma certeza, eu estou errado. Jesus, dai-me coragem para corrigir. E quando você não consegue corrigir, perdão, Senhor, eu vou repetir. E ter a certeza absoluta que você nunca, nunca está sozinho. Não é porque a gente é médio, você é médio, Sônia, você sente, não é? Não, nada disso. A gente sente, muda, porque a gente tem certeza dessa presença. Porque nós sabemos que ao meu lado, à frente, atrás, tem uma presença divina. Um espírito de luz, um amigo. O que é presença divina? São todos esses irmãos que estão na espiritualidade, muito bem organizados, que nos acudem, como um dia nós seremos. De alunos, passaremos a professores, mestres, dirigentes. Então, exatamente, essa é a oração válida. Eu gosto muito de fazer uma oração, que é do Livro dos Espíritos. Ali, aflições da vida. Mas quando eu leio aquilo, eu leio prestando atenção a cada palavra. Porque a gente não pode repetir como uma música. Ela tem um significado, cada palavra. E se eu a escolhi, eu preciso saber exatamente o meu pedido, o que eu desejo. Aí, lá embaixo, e saber esperar, não de forma mais ativa. Veja, é uma coisa que a gente precisa estudar. Sônia, eu estou velho, estou cansado, estou capenga, tá. E daí? Faz alguma coisa. Porque se você ficar pensando que você está capenga, está com dor no ouvido, dor no braço, morreu. Vai fazer alguma coisa. Ligar para uma amiga, fazer uma costurinha de mão. A gente tem que sair da nossa coisa ruim e o trabalho nos leva a isso. Olha, todas as vezes, né, e são muitas vezes, que eu estou aborrecida, eu falo assim, sabe o que eu gosto de fazer? Mesmo sendo meio perigoso, lavar a cozinha. Lavar a cozinha para mim, Jesus, quando eu jogo água naquela cozinha, que esfrego aquela cozinha e depois vejo ela limpinha, clarinha, eu falo para a Sueli, vai ver minha cozinha, como está arrumada, quando está limpa. Aquilo, parece que eu boto naquela vassoura, naquela água, todas as minhas coisas ruins. Aí depois, sabe o que eu vou fazer? Ou é a palestra, porque a nossa orientadora aqui, a que marca nossas palestras, ela está metendo palestra uma em cima da outra. É uma festa. Você está fazendo hoje, já tem mais 2 para fazer, mas a gente já está em junho, eu acho. Não, maio, junho. Eu ainda estou faltando a de junho. Então, aí eu vou fazer palestra. Aí, quando acaba de estudar, né? Porque você estuda uma vez, 2 vezes, não dá certo. Aí eu falo, eu estou tão bem. Eu já estou sorrindo. Já está tudo bem. A vida voltou ao normal. E vamos acabar com a palavra do Chico Xavier, que nos diz: em minhas preces de todo dia, sempre peço coragem, Chico Xavier, coragem e paciência.
coragem para continuar superando as dificuldades do caminho. Superação. A coragem nos dá vontade de passar por cima. E paciência, para não me entregar ao desânimo diante das minhas fraquezas. Nunca, gente, a gente pode ficar desanimado. Claro que a gente sabe que custa melhorar, que o nosso tempo ainda é muito curto, mas a gente fica feliz. Eu tenho uma coisa boa, eu sou alegre. Mesmo na dor, eu busco minha alegria. Claro que tem dor, saudade, desejos não realizados, mas eu tenho saúde, eu trabalho com crianças, eu tenho uma família maravilhosa, eu estou intacta, eu quero estudar, eu quero trabalhar. Então, isso é uma felicidade, isso te vigora, isso te dá vontade de ir para frente, isso dá vontade de ter paciência e muita vontade de sair um pouquinho melhor desse planeta Terra. Que tenhamos no mês Maio, mês Maria, todas as nossas desejos de mulher, de mãe, de avó, verificados como bons desejos realizados. E aqueles que ainda não foram realizados terão a sua oportunidade de ser realizado. Não fuja ao desejo de realizar os seus desejos. São esses desejos que nos dão coragem, nos dão vitalidade. Se arrume, olhe para o espelho e diz: eu estou de cabeça branca, eu já estou com a perna doendo, mas eu ainda posso fazer tanta coisa. Pensem, nós podemos fazer muitas coisas e muitos esperam por nós. E todos nós somos importantes para nós e para todos. Boa tarde.